Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos Grandes Verdades, hoje vamos meditar sobre o seguinte tema: ore e acredite, Deus faz. Atos capítulo 12, versos de 11 a 17, nos mostra uma história que exemplifica isso. Então Pedro caiu em si. Recordando o texto que começa no verso 1. Pedro está preso. Herodes tinha matado alguns, tinha matado Tiago, o irmão de João, e isso tinha agradado os judeus. Então ele mandou prender a Pedro e a intenção dele era matar Pedro para fazer média com os judeus. Só que um anjo do Senhor livra Pedro da cadeia. Quando Pedro está no meio da rua, ele abre os olhos e vê que não é um sonho. E aí o texto diz isso, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, autor do Evangelho de Marcos. Muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e, quando abriram a porta, o viram e ficaram perplexos. A igreja estava orando pela libertação de Pedro. Pedro é liberto. Mas sabe o que é interessante? Eles não acreditavam que era Pedro. A Rode, a menina que abriu a porta, o irmão Pedro está lá na porta. Que isso, menina? Você está doida? Pedro está preso. Está na porta, eu estou ouvindo, ele bateu. Menina, não é? É Pedro sim. Então deve ser o anjo de Pedro. Mas não é Pedro, porque Pedro está preso. Irmãos, vocês não estavam orando para que Pedro fosse liberto? Não era isso que a igreja estava fazendo? E olha que quando Pedro chega, as pessoas ficam sem entender, até que finalmente eles abrem a porta e aí então eles ficam felizes em saber que era Pedro. E é interessante que o texto continua, né? Mas ele, Pedro, fazendo-lhes um sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Olha, Pedro teve que dizer: sou eu mesmo, olha aqui, sou Pedro. Agora, me escutem. Contou toda a história, como ele havia sido livrado da cadeia, como Deus tinha o libertado da cadeia, e diz: olha, vai e conte ao Tiago e aos demais irmãos o que Deus me fez. O Tiago que ele está se referindo é o Tiago, irmão de Jesus, que veio a se tornar pastor da igreja em Jerusalém. Então, Pedro está preso, a igreja está orando, mas quando Pedro é liberto, as pessoas não acreditam. Gozado, eles não são diferentes de mim e de você, são? Eu acho que não. Quantas vezes nós oramos para que Deus faça alguma coisa e quando acontece, a gente fica, não, isso foi coincidência. Não, não aconteceu não. Ora, nós não estávamos orando? Há uns anos atrás, o jornal Liderança Pastoral da CEPAL publicou uma história para nos ensinar sobre fé. A história que o jornal Liderança Pastoral contou foi a seguinte: houve uma época de grande seca no Nordeste. Depois de vários anos de seca no Nordeste, uma determinada igreja, o pastor convocou a igreja: irmãos, próximo domingo, às 3 da tarde, todos aqui na igreja, porque nós vamos para o monte orar pedindo chuva, porque se nós não orarmos, não vai chover. Temos que orar. E aí, no dia marcado, domingo marcado, estão todos lá na porta da igreja para sair para o monte. E aí chega uma menina vestida com aquele vestido típico nordestino, de chita, com uma Maria Chiquinha no cabelo e com uma sombrinha na mão. Um sol terrível e ela com a sombrinha na mão. E o pastor falou: mas filhinha, por que você trouxe a sombrinha com um sol desse? Ela olhou para o pastor e disse: pastor, nós não vamos orar para chover? Eu não quero voltar molhada, por isso que eu estou levando a sombrinha. Da boca das crianças é que vem o verdadeiro louvor. A igreja estava indo orar, mas às vezes nós oramos por desencargo de consciência, não por acreditar que verdadeiramente Deus vai fazer. Por isso,
precisamos orar como o pai daquele menino que o demônio possuía. Precisamos pedir: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me na pequenez da minha fé. E devemos orar crendo que Deus vai fazer. E quando Deus fizer, devemos ser gratos ao Senhor. Pedro sabia que ele já havia sido liberto pelo Senhor. Por isso, ele diz o seguinte para os irmãos: olha, eu fui liberto, conte a Tiago aos irmãos, e o texto continua. Ele então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno alvoroço dentre os soldados quanto aos que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa, não o encontraram. Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Ou seja, Herodes queria matar Pedro. E como Pedro tinha fugido, foi à casa dos irmãos. E Pedro teve que se ausentar. Pedro sabia que a vida dele estava em risco e que Deus o havia livrado. Ele não ficou em atitude de bravata. Orar não é fazer bravata. Orar é confiar e saber que Deus faz. É saber que somos limitados, mas que Deus é todo-poderoso. Por isso, quando você orar, acredite que Deus vai fazer. Às vezes, não faça no nosso tempo, mas Ele vai fazer. Por quê? Porque Ele é Deus. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.